Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Márcia e na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo sobre as ondas. Nós vamos entender o que é uma onda, as classificações. Nós vamos também falar sobre o som e a luz, que são dois exemplos de ondas muito comuns e que nós temos contato, tá bom? Bom, começando com a definição e a classificação das ondas. Então, o que são ondas? Ondas são perturbações periódicas que se propagam no espaço sem o transporte de matéria. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês têm uma bacia de água e vocês encostam um dedo na água, ou vocês jogam, por exemplo, uma pedra ou algum objeto, vocês vão observar que naquele local onde aquele objeto caiu, onde ocorreu aquela perturbação, ao redor nós vamos observar a presença de ondas circulares. Essas ondas elas vão se propagar em todo aquele meio líquido, em toda a superfície da água. Tá? Então, essas ondas, elas são formadas a partir daquela perturbação que foi dada ali naquele meio e elas vão se propagar naquele espaço, que no caso é aquele meio líquido que é a superfície da água, tá? E outro ponto importante com relação às ondas, é necessário vocês saberem que não tem o transporte de matéria. No caso das ondas, o que vai ser transmitido através daquelas oscilações vai ser a energia. Então, nas ondas, a gente não tem transporte de matéria, a gente tem transporte de energia. À medida que a gente vai injetando energia naquele meio, essa energia ela vai provocar vibrações e elas vão ser transmitidas ao longo daquele meio. Eu quero que vocês observem aquela imagem ali na tela, onde tem um exemplo que a gente consegue fazer no dia a dia, a gente consegue fazer em casa. Então, imaginem vocês amarrando um pedaço de corda na maçaneta de uma porta e vocês começam a fazer movimentos ondulatórios para cima e para baixo, repetidamente. A gente começa a observar que esses movimentos eles vão sendo conduzidos ao longo dessa corda em direção à maçaneta, aquele ponto fixo onde a corda está amarrada. Então, eu quero que vocês observem na imagem de baixo alguns elementos que são importantes com relação às ondas, para que mais na frente, quando a gente falar dos diferentes tipos de ondas, vocês consigam entender melhor a diferença de uma onda para outra. Então, observem ali. A gente tem uma linha tracejada, que é o nosso nível de equilíbrio. É o nível de equilíbrio dessa onda. E vocês podem observar que o ponto mais alto acima desse nível de equilíbrio é o que a gente chama de crista. E o ponto mais baixo, né, mais alto, mas abaixo desse nível de equilíbrio, nós chamamos de vale. A distância entre o nível de equilíbrio e a crista, nós denominamos de amplitude. Então, essa amplitude ela pode variar dependendo da onda, pode ter uma amplitude maior ou uma amplitude menor. Outro termo que é importante ali para vocês entenderem é o comprimento de onda. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Ele vai mostrar qual é a distância percorrida para que essa onda ela consiga fazer uma oscilação completa. E outro conceito que é importante é com relação à frequência. A frequência ela vai nos dizer quantas ondas completas, quantas oscilações completas, elas vão acontecer ao longo de um determinado tempo. Então, a gente utiliza, por exemplo, os segundos. Então, ao longo de um segundo, quantas oscilações completas são realizadas? Isso a gente chama de frequência. Então, quanto mais oscilações ocorrerem em um segundo, a gente vai ter uma frequência maior daquela onda. Quanto menos oscilações ocorrerem, a gente tem uma frequência menor. Então, as ondas, elas podem ser classificadas de acordo com a sua natureza em dois grupos. Nós temos as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas necessitam de um meio para que ocorra a propagação dessas perturbações. Já as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio, podendo ocorrer até no vácuo. Então, a gente vai falar sobre cada uma delas, tá? Então, como eu falei para vocês, as ondas mecânicas são perturbações que se propagam em meios materiais.
diferentes meios, podem ser meios sólidos, meios líquidos ou meios gasosos. Se vocês observarem nas imagens, nós temos alguns exemplos de ondas mecânicas. O exemplo que eu já falei para vocês, tocando a superfície da água, causando perturbação na superfície da água. O meio de transporte, de propagação, vai ser a superfície da água. Nós temos o exemplo do surfista ali pegando uma onda, surfando. E nós temos também um exemplo de uma pessoa tocando violão. Então, à medida que as cordas elas vão sendo movimentadas, elas causam vibrações que vão propagar no ar e vão chegar até a orelha, até o ouvido da pessoa, e ela vai conseguir entender, interpretar esse som. As ondas eletromagnéticas, como eu já disse, elas não necessitam de um meio material para se propagar. Então, elas conseguem se propagar, inclusive, no vácuo. Como exemplos, nós temos a luz, nós temos as ondas de rádio, o raio-x, as micro-ondas, os raios infravermelhos, dentre outros exemplos que eu vou apresentar para vocês ao longo da aula, mas nós vamos ter também uma aula específica para falar sobre ondas eletromagnéticas e as suas principais aplicações, tá? Então, eu vou falar para vocês hoje sobre o som e sobre a luz, que são duas principais ondas. Uma é uma onda mecânica, que é o caso do som. As ondas sonoras é um exemplo de onda mecânica, e a luz, que é um exemplo de onda eletromagnética. Então, começando pelo som. Todos os sons estão associados à vibração de um meio físico. Então, quando ouvimos a voz de uma pessoa falando, ocorrem perturbações no ar. Essas perturbações elas vão se deslocar desde aquele emissor até as nossas orelhas. Quando chega no nosso ouvido, a gente tem uma membrana timpânica que ela vai vibrar à medida que ela recebe essas vibrações propagadas pelo ar, vão ser transformadas em informações nervosas que vão chegar no cérebro, e o cérebro vai fazer a interpretação desse som. A gente vai entender se esse som é mais agudo, se é mais grave, se esse som é de uma pessoa ou de outra, ou se é de um instrumento ou de outro, tá? E a velocidade do som, ela depende das condições do meio que ela se propaga, do seu estado físico e da temperatura. Se vocês observarem aquele quadro ali, tem alguns meios de propagação, diferentes temperaturas, e tem a velocidade de propagação nesses meios, tá? A velocidade do som. Se vocês observarem, quando a gente compara o gás oxigênio com alumínio, a velocidade de propagação, a velocidade do som no gás oxigênio é muito menor quando a gente compara com alumínio. Isso porque meios sólidos conseguem, meios tanto sólidos e líquidos, conseguem propagar, tem uma velocidade de propagação do som muito maior quando a gente compara com meios gasosos. Como no meio sólido, no meio líquido, as partículas elas estão mais agregadas, elas conseguem transmitir com mais facilidade essas ondas sonoras, tá? E outra coisa importante é que quando a gente compara a onda sonora com a luz, a velocidade do som é muito menor quando a gente compara com a luz. E isso é importante para o próximo exemplo que eu vou dar para vocês. Então, eu trouxe aqui duas perguntas só para vocês entenderem essa relação. Então, muitas vezes notamos o barulho de explosões e de tiros no espaço em filmes cinematográficos. Porque isso é um erro do ponto de vista científico. Então, muitas vezes, quando a gente assiste um filme que ocorre no espaço, a gente observa explosões, estrondos, ruídos sendo produzidos naquele filme. Mas, do ponto de vista científico, isso é um erro. Porque, como a gente viu, as ondas sonoras são ondas mecânicas. E as ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar. Como no vácuo a gente não tem as camadas de ar, não existe esse meio para que ocorra a propagação do som. Então, do ponto de vista científico, isso é um erro. Então o cinema está enganando a gente? Não. O cinema ele usa esses artifícios para que o filme ele se torne mais emocionante e você tenha uma felicidade maior assistindo aquele filme. Você consiga entender melhor aquele filme. Mas do ponto de vista científico, isso não acontece. Por que ouvimos o trovão somente alguns segundos após vermos o relâmpago? Como eu falei para vocês,
o som ele se propaga com uma menor velocidade comparada da luz. Então, por isso que nós vemos primeiro o relâmpago acontecendo, depois que nós escutamos o trovão, porque a luz ela tem uma velocidade muito maior quando comparada com o som. E a gente vai falar agora um pouquinho da luz, tá? Mas antes disso, a gente precisa entender o que é o espectro eletromagnético. Então, as ondas eletromagnéticas, elas compreendem diversos comprimentos de onda. E esse conjunto de comprimentos de onda é o que a gente denomina de espectro eletromagnético. Então, a gente tem vários comprimentos de onda que vão formar esse espectro e dependendo de cada comprimento, a gente vai ter uma onda diferente. O olho humano ele é capaz de visualizar apenas ondas que estão dentro de uma determinada frequência, tá? E essa faixa de ondas que a gente consegue visualizar, nós chamamos de luz visível. Então, todas as ondas que têm uma frequência maior ou uma frequência menor, nós não conseguimos observar com o olho humano. Então, como eu falei para vocês, o espectro eletromagnético ele é composto por diversos tipos de onda com diferentes comprimentos e diferentes frequências. E a faixa de frequência que a gente consegue observar, nós denominamos de luz visível. Então, o Sol, ele emite luz com diversos comprimentos de onda que juntos não são percebidos pelo olho humano. A gente só consegue perceber alguns comprimentos, tá? Quando a luz ela incide sobre um prisma, como vocês podem observar ali na imagem, ela vai ser decomposta em diversas cores e cada uma vai corresponder a um intervalo de comprimento de onda. E é importante vocês entenderem isso porque vai ajudar a gente a entender por que nós vemos as cores diferentes nos objetos, tá? Mas antes disso, só falar sobre as cores primárias. Nós temos dois tipos de cores primárias. Nós temos as cores luz primárias e nós temos as cores pigmentos primárias. Na primeira imagem, onde está escrito cores aditivas, nós temos o vermelho, o verde e o azul, que eles juntos, eles formam a luz branca. Se vocês observarem, a gente tem a luz branca ali no meio. E essas três cores são o que nós chamamos de cores luz primárias, porque juntas elas formam a luz branca. Mas nós temos as cores pigmento primárias, que são as cores que nós utilizamos no dia a dia para pigmentação, que são o azul, o amarelo e o vermelho. Então essas cores elas não conseguem ser decompostas em outras cores, não tem cores que se misturam e formam elas, por isso que nós chamamos de primárias. E é a partir da mistura dessas cores primárias que nós temos a formação das cores secundárias e das cores terciárias, tá? E células especializadas na nossa retina, elas são mais sensíveis às cores primárias, tá? E por fim, com relação a cores dos objetos. Então, os objetos eles podem refletir ou absorver a luz branca que atinge. Isso vai ajudar a definir a cor. Então, vou dar um exemplo para vocês. Ali o exemplo da maçã. Então, a gente consegue observar a casca da maçã com uma cor avermelhada porque a luz branca solar ela vai incidir ali naquela maçã. As ondas que são relacionadas à coloração avermelhada, elas vão ser refletidas. Já os outros comprimentos de onda vão ser absorvidos. Por isso que nós observamos uma coloração avermelhada na casca da maçã. Ali o mesmo exemplo com a caixa verde. Aqueles comprimentos de onda que estão relacionados à coloração verde vão ser refletidos, enquanto que os demais vão ser absorvidos. E por isso que nós enxergamos aquela caixa como uma coloração esverdeada. E eu trouxe para vocês 4 exercícios para que a gente possa exercitar o conteúdo que nós vimos na aula de hoje. Primeiro, de acordo com a sua natureza, como podem ser classificadas as ondas? Então, nós vimos que as ondas elas podem ser classificadas em 2 tipos, em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio para se propagar. Ondas eletromagnéticas, não, elas conseguem se propagar, inclusive no vácuo. Segunda questão, por que o som se propaga mais rápido em materiais sólidos e líquidos do que nos gases?
Então, nós vimos que o fato de gases, de sólidos e líquidos terem as suas partículas mais agregadas, mais próximas, faz com que facilite a propagação do som. Então, o som ele consegue se propagar mais rápido em meios sólidos e líquidos do que em meios gasosos. Terceira questão. O olho humano é capaz de enxergar ondas de todos os comprimentos e frequências existentes? Não. Nós vimos que existem vários comprimentos de ondas e que nós temos uma faixa de frequência de comprimento específica que nós conseguimos enxergar. E essa faixa nós chamamos de luz visível. Os demais comprimentos nós não conseguimos enxergar. Quarta questão. De acordo com o que foi estudado sobre as cores dos objetos, como explicar a cor verde da casca da melancia? Então, como eu expliquei para vocês, os objetos eles têm a capacidade de refletir ou de absorver a luz branca. Aí o que acontece? Se a gente tem uma melancia com a casca verde, os comprimentos de onda relacionados à casca, àquela coloração verde, elas vão ser refletidas. Já os outros comprimentos de onda vão ser absorvidos. Por isso que nós observamos a casca da melancia com uma coloração verde, porque é o comprimento de onda que vai ser refletido naquela fruta, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês quiserem assistir novamente essa aula e ter acesso a mais materiais sobre o conteúdo, vocês podem acessar a plataforma Eduque, que lá vocês vão encontrar tudo isso. Bons estudos e até a próxima aula!